Meus irmãos, Pai do Senhor, estamos começando nessa tarde mais um podcast, hoje com a presença do nosso pastor presidente, pastor Zezinho. A paz do Senhor, povo de Deus, como o nosso presidente aqui já falou, né, nós estaremos dando início a mais um podcast da UJAD com a presença do nosso pastor e hoje ele vai falar um pouquinho sobre tudo, né? A gente deixou aí aberto uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e já ficamos felizes pela participação de todos vocês. Acredito que o que o pastor vai nos passar hoje terá muito a nos edificar e muito a nos ensinar. Pastor, a palavra é sua. Pai do Senhor a todos que estão nos ouvindo, nos vendo através desta programação. É uma satisfação poder chegar aqui para compartilhar com todos vocês, a equipe que faz a UJAD, né, Rafael, e todos que aqui trabalham para fazer o melhor pela nossa juventude e por nossa sociedade. Deus abençoe, estamos aqui prontos a responder o que for perguntado. E a gente já vai pedindo para você se inscrever no nosso canal, certo? A gente já está rumo a 1.000 inscritos e a sua ajuda vai fazer toda a diferença. Também a gente quer agradecer a todos que participaram lá no Instagram da UJAD com a caixinha de perguntas, né? Vai estar passando aí na tela as redes sociais da UJAD. E a gente já quer agradecer primeiramente aqui o nosso pastor. E a gente já vai logo começando aqui, pastor, a nossa entrevista. Temos várias perguntas hoje aqui para o senhor, que a nossa juventude mandou, através da caixinha de perguntas. Mas a gente já quer começar aqui. Nós vamos iniciar, né, o nosso podcast de hoje pedindo ao pastor que faça uma oração por esse trabalho, né, porque a gente precisa que o Senhor, obviamente, esteja à frente de tudo, esteja a nos guiar, né, e a gente queria pedir para que o Senhor consagrasse, né, orasse pelo nosso podcast, para que o Senhor continue nos ajudando e nos abençoando. Porque esse na realidade, né, está sendo a oficialização com o nosso pastor, da nossa sala de mídia, né, que a gente já está quase finalizando ela e está em andamento, mas a parte do podcast aqui já está finalizada. E hoje o pastor vai estar oficializando, né, a nossa sala de mídia, o nosso canal, né, no YouTube, que a gente já está quase batendo uma meta que a gente estipulou, e que o senhor hoje faça a oficialização para que a gente possa começar daqui a pouco a entrevista. Muito bem, meus queridos, para oficializar esse podcast, que é um meio de comunicação muito importante para a nossa sociedade e para a nossa igreja também, para a nossa juventude, eu quero começar com um texto bíblico, que está em Deuteronômio 31, versículo 6. E essa palavra vai para todos que fazem parte deste trabalho. Cada um sinta que Deus está lhe ajudando, lhe fazendo cooperar nesse trabalho com muita dedicação e amor. Deuteronômio 31, 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Essa é a palavra de Deus oficialmente para a abertura desse podcast de hoje, e nós vamos agora orar ao Senhor, porque tudo que fizermos devemos fazer em oração. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, pastor e bispo de nossas almas, estamos em tua presença, agradecendo este momento especial, quando temos a oportunidade, Senhor, através desta mídia, nós transmitir, Senhor, a tua palavra, tirar as dúvidas, ó Senhor, e levar a mensagem àqueles que precisam ouvir uma palavra verdadeira. Pai eterno, justo e fiel, abençoa cada participante desta liderança, que seja um grupo de bênção para a nossa sociedade e para o teu povo. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Pastor, iniciando nossa entrevista, a gente quer saber do senhor como se deu início o seu ministério. Né? A gente sempre vê nas suas ministrações, sempre o senhor conta pedaços, né, de como foi a sua chamada, a sua consagração, mas como iniciou tudo, como foi a sua vocação, tanto como obreiro, depois como evangelista e hoje como pastor?
Nós precisamos de uma tarde toda para fazer essa entrevista, mas vamos começar. Primeiro, meus pais eram católicos e praticantes, pessoas que atuavam na igreja, mas nós nos mudamos para o interior, onde tinha uma família crente, e a gente ouviu o evangelho lá, oficialmente, lá através desta família. O pastor João Mozart Pereira era o pastor da época na cidade de Parambu, minha terra natal, onde eu nasci, e ele foi dirigir um culto lá nessa região, a 18 quilômetros da cidade. E a irmã convidou todas as famílias da fazenda para participar desse culto. E a gente foi, e lá eu ouvi o evangelho pela primeira vez. Eu tinha 10 anos de idade. E nesse culto, Deus me deu, eu tinha 10 anos de idade, e Deus me deu uma visão. Era o culto na lamparina, lá não tinha energia, e duas lamparinas a gás, um do lado, outro do outro da mesa, o pastor no meio, e eu vi ele sentado na cadeira e descia um raio de luz do céu. Eu via esse raio de luz descendo sobre ele, e ele resplandecia, ele clareava como a luz do sol normal clareia o dia. E eu vi nesse dia, nesse culto, essa manifestação de Deus através dele, aquilo me tocou, né? Eu não aceitei Jesus naquele dia, minha mãe, meus irmãos, caçula, do meu irmão encostado a mim para baixo, todos. Nós éramos um total de 11 filhos, só eu, meu pai e meu irmão encostado a mim, nós três que não aceitamos. Os demais, as meninas, as mulheres e as crianças, tudo, minha mãe levou tudo junto. Então, a partir daí, minha mãe já ficou evangelizada, ganhou o Novo Testamento e começou a evangelizar nós também. E um dia, de sexta-feira, eu lembro como hoje, era um dia 17 de fevereiro de 1975. 17 de fevereiro. Eu fui dormir e sonhei. Eu, no Acerto do Roçado, onde nós trabalhávamos, meu pai era agricultor, nós tudinho trabalhava no roçado. E naquele dia, do Acerto do Roçado, eu via uma escada subindo ao céu. Essa escada, ela era estreita, não era como uma escada normal, era como se fosse um poste de eletricidade, desses postes. Mas eu via, essa escada nascia do Acerto do Roçado, onde nós estávamos trabalhando, e eu via ela entrar até esconder nas nuvens. E eu começava a subir nessa escada. Só que chegou um momento que eu já estava tão alto que eu não estava vendo quem estava embaixo. Aí eu me assustei e acordei. E de manhã cedo, já no dia 18 de fevereiro, Deus nos deu a oportunidade. Era um sábado, e meu pai foi para a feira fazer as compras, né, da semana, e deixou uma empleita, né, para nós fazer. Ele disse: Maria, você vá com os meninos, na hora que vocês terminar de limpar aquele mato lá, aí deu o espaço lá, ganha a tarefa do dia. Então a gente foi bem cedinho, e quando eu cortei o primeiro rolo de mato, eu lembrei do sonho, que foi de lá, desse local que eu tinha visto. Aí eu contei para minha mãe. Quando eu contei para minha mãe, ela disse: meu filho, você ainda tem dúvida do que Deus lhe falou? Jesus lhe mostrou o caminho do céu. E é daqui, desse lugar, que aqui vai começar a sua história espiritual. Aí eu já estava chorando. Aí depois eu quero aceitar Jesus agora. Aí aceitei Jesus, dobrei o joelho em cima do rolo de mato que eu tinha feito com a enxada, limpado o legume. Dobrei o joelho em cima. Minha mãe orou por mim, mesmo sem saber muito. Ela era nova convertida. Aí meu irmão, encostado a mim, viu eu de joelho, dobrou o joelho perto de mim também e aceitou. A partir daquele dia, a gente começou
a nossa história, né, no Evangelho. 10 anos de idade. Então, a partir daquele momento, eu dediquei minha vida a Deus. Procurei ler a Bíblia, já sabia ler e escrever, e tudo que a Bíblia dizia sim, eu me dedicava no sim. E tudo que a Bíblia dizia não, eu me dedicava no não. Então, eu tornei a minha vida radicalmente Bíblia. Eu vou pela Bíblia. O que tiver certo é a Bíblia. O que tiver errado foi a Bíblia que me ensinou. E assim eu estudei a Bíblia. Aí comecei cantando, aí comecei tocando também, aprendi a tocar e cantar, e participava dos cultos. No interior tinha um pastor chamado Francisco Lourenço, que era da nossa igreja, mas ele era um missionário, ele dirigia culto em vários lugares, ele não tinha um ponto certo de dirigir culto, mas aonde ele dirigia culto, a gente participava, e ele sempre me dava oportunidade. E a primeira mensagem que eu preguei, que Deus me usou, eu tinha 11 anos de idade, foi na calçada de um colégio, no lugar chamado Serrote Queimado, lá no Parambu. Ainda hoje está lá esse colégio. Tinha 52 pessoas presentes. Quando eu terminei de pregar, não tinha uma pessoa que não estivesse chorando. Então Deus me deu uma mensagem muito poderosa, e eu ainda me lembro a mensagem que eu li até hoje. Romanos 3:23. Nunca esqueci. Então, quando eu terminei de pregar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí pronto. Até a minha professora que estava lá nesse dia estava chorando. Aí Deus, a partir daquele dia, eu me tornei um pregador mirim. Aí eu pregava, cantava, onde eu ia já era conhecido, não me faltava oportunidade, não precisava pedir não, o povo já me oferecia a oportunidade. E aí começou a minha história no Evangelho. Aí me batizei, queria me batizar aos 12 anos, a igreja não aceitou, porque eu era muito novo, e aí só deixaram eu me batizar com 15 anos. Aí, a partir dos 15 anos, me tornei membro, ainda me lembro como hoje, dia 11 de fevereiro de 1980. Eu fui batizado nas águas, 2 dias depois do meu aniversário. E essa data de 18 de fevereiro foi muito interessante. Deus me deu o privilégio de aceitar Jesus nessa data, e o primeiro filho que Deus me deu foi 18 de fevereiro. Aí eu continuei a minha jornada, é uma história longa, né? Não sei se você quer fazer algum intervalo para perguntar outras coisas, mas eu posso seguir. O que acontece? A partir daí, eu me dediquei ao Evangelho. Aí, aos 16 anos, eu fui-me embora do Ceará para o Pará. E trabalhar com vendas, mas congregando. Sempre onde eu ia, congregava. Aí trabalhei em Paragominas, no estado do Pará, trabalhei no São Miguel do Guamá, Santa Maria, Ipixuna, aquela região da Belém, Brasília. Eu trabalhei em várias cidades, fazendo vendas e cobrança, né? E depois voltei para o Ceará, aí fui para a Bahia. Quando eu fui para a Bahia, eu com 16 anos e meses, quase 17 anos, aí o pastor Francisco Ferreira de Freitas, que se tornou meu sogro, veio assumir a igreja em Parambu. Então eu já estava na Bahia. Quando de repente uma irmã me manda uma carta. Disse: Zezinho, chegou na nossa cidade um pastor que tem 5 filhas, mulher. E uma... A parte que o senhor... a história como o senhor conhece a irmã Eunice é uma das perguntas. Pronto. Aí eu vou só dar o toque aqui mas eu vou passar para a sequência, né? Aí ela disse: é mesmo, mano? Pois é. E uma delas, Deus preparou para ser a sua esposa. Então ela profetizou. Eu disse: pois me aguarde aí, que em breve eu estou chegando para buscar a bênção.
E pronto, depois do meu casamento, aí foi que o ministério apareceu, né? O pastor Aloysio, que hoje é pastor em Itaitinga, Aloysio Machado, ele me fez uma visita, porque ele sempre fazia viagens, aí visitava os empresários que moravam fora, buscando recursos para construir, né, congregação, para comprar alguma coisa para a igreja. E aí ele foi me fazer uma visita, eu era empresário na Bahia, já casado. Aí eu mandei as passagens dele, de um amigo dele, e eles foram, e lá nos visitaram, ficaram uma semana conosco, e ele me viu tocando na igreja. E quando ele me viu tocando na igreja, Deus deu a ele uma revelação. Ele disse: olha, eu te vi detrás de um púlpito de paletó e gravata, pregando a palavra, não foi tocando violão, não. Então, aqui, eu digo: não, mas aqui ninguém tem essa visão com a gente, não. É estrangeiro, forasteiro. A gente, bem-aventurado é quem acha menos um lugarzinho para tocar. E ele disse: pois volto para o Ceará que eu lhe coloco no ministério, eu lhe ajudo. Aí pronto, eu digo: pois faço uma oração a Deus, se Deus abrir as portas eu vou. E isso já era em junho de 1984, eu já tinha o Herberson. Foi o ano que o Herberson nasceu. Ele nasceu em fevereiro e esse assunto foi em junho. E ele fez uma oração e eu disse a Deus: Senhor, se tu me queres na tua obra, se tu tem um chamado na minha vida, então tu faz o seguinte: abre as portas, porque hoje o Senhor me deu um comércio que eu tenho condição financeira para bancar minha família em qualquer tempo. Mas para fazer a tua obra, o Senhor já sabe que tudo é difícil. Então eu não tenho condição financeira nem como me manter. Então eu estou nas tuas mãos. Se o Senhor me quer na tua obra, então me ajude. Eu fazia cobrança, eu chegava com a bolsa de dinheiro, eu botava em cima de uma mesa desse tamanho aqui, e a maioria que me ajudava a contar. Ficava a tulha de dinheiro dessa altura. Então eu ganhava muito bem. É tanto que na época todas as minhas cobranças eu vendi, deu 118 milhões de cruzeiro na época. E eu vendi por 50%. Eu digo: você só me paga a metade. Vendi para um primo meu, você só me paga a metade, mas eu vou embora. Dentro de 90 dias, Deus abriu a porta e eu vendi tudo. Fretei um caminhão, trouxe minha mudança da Bahia para o Ceará. E dinheiro no bolso, cheguei a ter um comércio, pensando que dava certo. Porque eu digo: eu estou no comércio, mas de noite eu estou livre. Mas o comércio começou a crescer, aumentar, e tomou foi meu tempo. Quase que eu não estava indo mais nem para a igreja. E Deus fechou a porta. Aí, quando ele fechou a porta, eu senti que ele tinha me trazido para uma obra e eu estava fazendo outra, né? Aí pronto, a partir dali eu dediquei minha vida só ao Evangelho. Eu disse: gemendo ou chorando, indo ou voltando, eu estou com Jesus. E pronto, a partir daí começou. O pastor Luiz me botou para auxiliar, porteiro, né? E aí foi, professor de escola bíblica. Eu pulei alguma coisa, porque tem muita coisa na história, não dá para a gente falar tudo, né? Mas aí estamos aqui, depois eu continuo a questão ministerial depois do casamento. Pastor, o senhor falou a respeito da consagração. Para aquela década, né? Para aquela década, vamos dizer ali, 80, vamos dizer 90, para hoje, há uma diferença para a questão da consagração ministerial? Muito grande, muito grande. Porque naquela época, para uma pessoa ter a confiança de um pastor para dirigir trabalho, receber cargo, meu Deus do céu, a pessoa tinha que andar na linha como o trem. Se vacilasse um pouquinho, perdia todas as chances. E, além disso, aparentemente parecia um radicalismo, mas não era. É a consciência do que você está entregando à pessoa, porque entregar uma responsabilidade do Evangelho a alguém é entregar a algo divino, é o sacerdócio. E pela Bíblia, o sacerdócio não era confiado a qualquer pessoa. Deus escolhia até menino na época, mas menino esse que tinha um chamado de Deus já desde o ventre, como ele disse com Jeremias, como ele disse com Davi, como ele disse com Gideão, né? Desde a infância que Deus escolheu para aquele fim.
Então, no princípio, o sacerdote era muito especificado, não era qualquer um que tivesse essa oportunidade, não. Principalmente as pessoas novas, né? Como a gente dá hoje a oportunidade à juventude. Se os jovens da nossa época tivessem um quarto da oportunidade que os jovens têm hoje, era totalmente diferente. O mundo era outro. Hoje a gente oferece à vontade, abre espaço. Para eles, acha que a gente prende, que a gente... E não é. A gente ouve muito, né? Aquelas experiências que se fazia testes, né? Para ver consagração. Principalmente os irmãos que são obreiros mais... Sim. Vou dizer mais velhos, mas que já têm uma experiência maior. Eu posso lhe passar uma experiência que aconteceu comigo. Eu era auxiliar do trabalho, esse mesmo pastor Aloysio Machado, e ele fez uma festa, eu me lembro como hoje. A festa foi 28 de junho de 1976. Não, 1986. 76, de 86. E eu estava trabalhando a semana todinha, que eu sempre me dediquei, fiquei à disposição. Tudo que o pastor precisava, seja em construção, tudo, que eu me dediquei a fazer de tudo um pouco. Eu dirigia, eu pregava, eu cantava, eu tocava, eu regia. Eu me tornei um clínico geral porque eu queria saber em que era que Deus ia me usar. Eu sabia que Deus tinha um chamado, uma obra, mas eu não sabia o que era. Se era cantando, tocando, pregando, ou trabalhando, auxiliando alguém, o pastor. Eu tinha uma vocação, era servir. Sempre me dediquei ao serviço. Aí, nas construções, eu comecei a trabalhar, né? A primeira construção que eu fiz, até hoje está de pé. Nunca foi terminada, mas até hoje está de pé. Nunca caiu. Só para você ter uma ideia como eu fiz bem feito. Até hoje está lá os cantos, os pedaços da construção, porque não deu para a gente terminar para cobrir. Aí foi manchado tudo. E, aliás, foi parado e lá ainda está lá, não caiu de jeito nenhum. Parece assim um projeto de Deus. A não ser que alguém meteu a máquina lá e tirou. Mas a última vez que eu fui lá, ainda estava de pé, os 4 cantos da igreja que eu levantei. Aí, pastor, qual foi a sensação quando o senhor viu que a obra ainda estava lá do jeitinho que o senhor tinha deixado? Não, eu chorei demais. Chorei demais porque eu vi que Deus tinha confirmado a primeira obra que eu fiz, ainda hoje de pé, o tijolo que eu fui quem sentei, amassei o barro e botei lá, e não tinha cimento não, é só o barro cru, com o tijolo queimado, está lá. Aí, cada vez que eu vou lá, eu tento ir até lá para lembrar e ver como a obra feita em Deus, ela sempre permanece, né? Ela ainda estava lá intacta, ninguém mexeu. A sua experiência que o senhor ia Sim, contar. aí a experiência que aconteceu comigo foi a seguinte: o pastor, eu trabalhei a semana toda na construção e no final de semana a gente parou para... Aí eu fui matar porco, carneiro, galinha, para as irmãs fazer a festa, né? E eu não sabia de nada. Ele estava para consagrar 5 diáconos e eu era um deles. Na verdade, ele nem ia fazer essa consagração dos outros, mas como ia me consagrar, eu era muito novo, era o mais novo da turma. Ele disse: se eu não consagrar esses outros, aí vão criar problema. Porque tem pessoas que é assim, eles não têm a chamada, não têm a vocação, mas têm a vontade de querer ser alguma coisa, mesmo sem ser. E se alguém for na frente deles, eles ficam com raiva. Isso vem de longe. Os irmãos de Davi, aconteceu isso, e de muitos outros. Aí o que acontece? Então, para consagrar a mim, segundo ele, foi ele que testemunhou depois. Ele consagrou os demais. Só que ele fez um teste. Cada um ele botou uma tarefa para fazer. E a minha era essa, de fazer as coisas. Quando terminou, ele disse: agora você vai para casa, tomar banho, se arrume, vista sua melhor roupa e venha para cá que eu quero que você comece o culto hoje. Aí pronto, eu cheguei uma hora antes. Aí quando foi faltando uma meia hora para começar o culto, ele veio lá de dentro da casa, porque a casa pastoral era pegada com a igreja, com o dinheiro na mão, disse: isso é um negócio difícil, que coisa...
como é que pode um negócio desse? Você não acha uma pessoa para fazer um favor? Eu ter que ir lá embaixo comprar carvão para fazer a comida, porque não está dando certo a trempe ali e tal, mas não era um H dele para... Eu disse, o que é que está faltando? Ele disse, tem que comprar um saco de carvão. Eu digo, depois me deu o dinheiro. E uma roupa branca, uma blusa bem alvinha, branca, uma calça azul, de gravata, muito bonita, a gravata azul que eu tinha. Ainda hoje eu tenho essa gravata. E eu disse, depois me deu, não, você está vestido do ponto de começar o culto, não tem problema não, se sujar eu vou em casa e troco outra. Me deu o dinheiro. Peguei o dinheiro, fui lá, comprei 2 sacos de cimento, de carvão, aí vinha com ele no braço assim, um de um lado, outro do outro, e aí trazendo, aí disse, esse sim é um obreiro de verdade. Ou seja, eu estava arrumado já para começar o culto, e tinha um bocado de gente lá, querendo até ser obreiro, mas ninguém se colocou à disposição, e eu fui. Então, a minha função hoje, ela vem de tudo que eu me dediquei, a dedicação. Ainda hoje eu faço isso. Eu chego numa construção, se estiver faltando uma ajuda para mexer um concreto, eu mexo, para mexer uma massa, eu mexo, para botar um cimento, para carregar um tijolo. Hoje é assim. Precisar cavar alguma coisa, eu estou lá cavando. Porque eu aprendi a fazer o que precisa ser feito. Não interessa dia, nem horário, nem como. É para ser feito? Então vamos fazer. Né? Aí, quando foi de noite, o primeiro nome que foi chamado foi eu. E ele deu o testemunho, disse, olha, isso aqui passou no teste. Os outros não passaram não, mas eu vou consagrar assim mesmo para dar uma oportunidade. Né? Mas o único que passou no teste foi esse aqui. Porque nós todos, quase todos estavam presentes. Só eu que me dispus a ir comprar o carvão. Saco de carvão com a blusa branca. Tem lógica, né? Foi um teste, uma prova de fogo, né? Prova de fogo. Pastor, aí houve a sua consagração e aí o seu primeiro campo de trabalho. Meu primeiro campo de trabalho eu assumi, que na verdade, antes de eu sair para o campo de trabalho, nessa igreja, onde ele me consagrou a diácono, nesse dia, ali eu me tornei professor de escola bíblica, já era porteiro da igreja, me tornei secretário da igreja, tesoureiro, eu passei em todas as funções da igreja. Né? Aí me tornei dirigente de congregação. Aí um dia ele foi fazer um teste, eu era presidente da mocidade e ele marcou o culto, lembra como hoje, o segundo sábado, marcou o culto da mocidade para a igreja sede e marcou um culto lá na casa da minha mãe, 18 quilômetros no interior. E ele me escalou para dirigir o culto, fretou um caminhão e trouxe os jovens tudinho para o culto da minha mãe. Olha, sem me falar nada. E ainda mandou um presbítero, mais cedo, avisar lá que eu ficasse atento, porque poderia ele cancelar o culto e levar os jovens, mas não era certeza. Aí, ainda pior ainda, porque me deixava na dúvida, né? E aí, quando foi às 3 da tarde, aí o presbítero foi e disse, você vai? O pastor não disse que vai cancelar o culto? Sim, ele disse que ia cancelar, mas ele não deu certeza. Então, se ele não chegar até às 3 horas com a mocidade, eu vou dirigir o culto. Aí ele disse, mas se eu fosse o senhor, não ia não. Ele não já disse que... Não. Ele disse que provavelmente. Então ele não deu certeza. E eu sempre trabalhei com certeza. Quando eu lhe entrego uma função, é tanto que eu me preocupo. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando eu nomeio alguém para uma função, pronto, aquilo ali eu esqueço, porque eu sei que aquela pessoa tem a responsabilidade de fazer e vai fazer do jeito que precisa ser feito. Aí quando deu 3 horas, eu peguei uma bicicletinha 73, na época, ainda me lembro da bicicleta, a vermelhinha. Segui viagem. Quando eu cheguei na metade do caminho, ele vinha com a mocidade todinha no caminhão. Aí ele disse, você vai para onde? Eu disse, vou dirigir o culto. O senhor não me escalou para dirigir o culto hoje, dos jovens, lá na sede? Aí ele disse, pois tá bom, já que eu nem me lembrei que tinha esse culto hoje na casa da sua mãe e marquei o culto. E agora, o que eu faço? Não tem problema não, o senhor vai dirigir o culto lá em casa, eu dirijo o culto na igreja. Não muda nada. Aí ele disse, pois então tá bom.
Quer dizer que você vai dirigir o culto, vou, ainda dá tempo de eu chegar, olhei no relógio, ainda dá tempo de eu chegar. Ainda me lembro, o primeiro relógio que eu tinha comprado na minha vida, era um prêmio de ouro, né? E aí, quando eu montei na bicicleta que foi saindo, ele disse, ei, não, era brincando, bota a bicicleta aqui em cima do carro, vamos, eu trouxe todos os jovens, eu cancelei o culto. Mas ele testou para saber se eu ia mesmo ou não, botava dificuldade para ir, porque ele já tinha trazido os jovens quase todos, né? Aí eu ia dirigir o culto para 4, 5 jovens. Mas não tinha problema, se o pastor não cancelou, eu tinha que ir, né? Aí ele foi, aí nesse dia ele cancelou, ele disse, não, já cancelei o culto, foi uma festa abençoada. Foi o dia que meu pai aceitou Jesus como Salvador. Muito bom. Aí daqui já houve a sua consagração como... Sim, aí, a partir daí, eu me tornei dirigente de congregação. Quando eu cheguei lá, nesse culto também, ele já tinha marcado para me entregar 3 congregações, 3 regiões, porque lá no nosso interior tem muitas localidades, não é distrito, mas muitos povoados. Então, ele me entregou 5 povoados. Aí era o dia que ele ia fazer o teste para me entregar essa região. Aí, nesse dia, ele me colocou como dirigente dessas 5 regiões, que era Quandus, Cariás, Cachoeira do Rufino, Cachoeira da Arara e Retiro. 5 localidades, tudo próximo de lá, assim, num raio de 15 quilômetros ao redor. Aí Deus abençoou, dirigimos o culto nessas todas essas regiões. Hoje, cada uma dessas localidades tem uma igreja construída. Aí pronto, quando foi em 1987, aí eu fui morar com meu sogro. Meu sogro era pastor, eu fui morar com ele. Aí fiquei servindo a ele um tempo, mas em 87 mesmo, foi o ano que o Neemias nasceu, 87, 88, aí eu voltei para o Parambu, fui ser o copastor dele, durante 3 anos, aí fiquei sendo o copastor da igreja por 3 anos. Aí fui fazer uma visita ao meu sogro e lá ele me levou ao Templo Central e me apresentou o pastor Bastos. Aí o pastor Bastos disse, eu tenho uma igreja para você, você vai assumir uma igreja. Aí marcou a posse, mas surgiu um outro pastor mais antigo do que eu e seguiu na frente, e eu não fui para o lugar que ele ia me botar. Aí, quando foi em dezembro de 1990, aí eu saí para o campo. E aí, as suas experiências, vamos dizer, na sua trajetória, pastor, do primeiro campo até hoje, né, Itapajé, que hoje o senhor é o nosso pastor presidente aqui, também é o primeiro vice-presidente da nossa convenção geral aqui do estado, né? O senhor imaginaria que Deus lhe colocaria tão alto? Não, nunca pensei, porque o meu objetivo sempre foi servir, independente do lugar ou aonde, ou o que eu tinha que fazer. Nunca me achei capaz de fazer nada a respeito de tudo que Deus me fez passar. Eu não pensei que fosse ser dirigente de congregação, aí passei a ser. Agora, sempre tudo que eu procurei fazer com dedicação, com certeza, com segurança. Porque no cristianismo você não precisa se preocupar com o futuro. Você só se preocupa com o hoje. O hoje. O que você tem que fazer, faça agora e faça bem feito, hoje. Por quê? Porque o amanhã ele não existe para nós, né? Só existe para Deus. Então, você chegará lá ou não, depende de Deus. O passado você já tem como experiência. Tudo que você fez certo, deva continuar fazendo. Errou, não repita o erro. É a melhor prova. Eu, por exemplo, eu aceitei Jesus com 10 anos de idade e até hoje nunca fui disciplinado. Nunca. Eu nunca perdi uma santa ceia depois de batizado. Nunca deixei de cear por um erro, por uma correção.
Até no princípio da minha juventude, quando eu procurei pedir a Deus, senti já a necessidade de namorar alguém, né? A gente já naquela adolescência, naquele desejo de pensar no futuro, né? Então, eu procurei 2 pessoas. Uma que era conhecida, uma moça muito bonita, conhecida, e outra que era crente da igreja presbiteriana, mas como eu já tinha estudado a Bíblia, aí eu tinha muita convicção sobre os usos de costumes, e a presbiteriana é uma igreja liberal, né? Então, ela era sobrinha de um obreiro da nossa igreja, e ele era muito crente, muito dedicado, e eles também, mas da igreja deles, né? Mas aí eu conversei com ela, provavelmente vai sair esse assunto aqui nas perguntas hoje, né? Então ela era da igreja presbiteriana e eu da Assembleia. Aí eu parei, pensei, eu digo, a outra é bonita também, mas não é crente. Então, já descartei logo. Essa é crente, mas é de outro ministério. Será que... Porque eu não pensava em namorar, porque um dos grandes erros dos jovens hoje é querer se aproximar de alguém, amar alguém, entregar o coração, os sentimentos a alguém sem saber de nada, não sabe se vai dar certo, não sabe se vai casar com aquela pessoa, então já se entrega muito já de corpo e alma, não é nem só de sentimento. Aí, quer dizer, o principal erro está aí. Então, eu sempre tive um pensamento comigo, só entregarei meu coração de verdade a uma mulher quando eu me casar com ela. Enquanto eu não me casar, eu não entrego 100%. Porque vai que não dá certo. Aí eu vou ficar choramingando nos cantos de parede, como muitos fazem, né? Moças e rapazes que terminam a amizade e aí ficam depressivos, outros querem se matar, aquela coisa. Como é que pode você entregar uma única coisa que Deus lhe deu, o seu sentimento, seu coração sincero, verdadeiro, honesto? Porque o sentimento de todo mundo é honesto. As pessoas trazem seus próprios sentimentos, passa por cima deles, mas todo ser humano tem um sentimento verdadeiro, honesto, sincero, que é o sentimento amoroso, ele é verdadeiro. Aí entrega o coração para a pessoa, não sabe nem quem é, carga torta, às vezes desmantelado, e não julga que essa pode não ser a pessoa certa, e aí você vai machucar a sua vida na caminhada. Então, eu chamei essa menina para conversar. Perguntei se ela poderia conversar comigo. Posso. Aí nós conversamos, eu digo, olha, aí eu contei, olha, eu sou um cara muito novo ainda, mas eu não quero ficar a vida toda solteiro, eu quero me casar cedo, primeiro porque eu sou um jovem crente desde os 10 anos de idade, sou membro da igreja, vivo em comunhão, sou batizado com o Espírito Santo, sirvo uma igreja que eu considero, alguém considera de radical, eu considero uma igreja muito zelosa, e eu quero uma pessoa que não venha me trazer nenhum constrangimento e nem eu trazer a ela. Eu não quero que Deus me dê uma pessoa que eu preciso estar tendo trabalho de corrigir, de orientar, de ensinar nada. Eu quero uma pessoa que eu ensino o que eu saiba a ela e ela ensina o que eu não sei a mim. Então, alguém que se ajude para que eu não possa levar uma carga tão pesada. Então, aí eu abri o jogo com ela, meu sentimento é assim, eu tive uma afeição por você, me declarei que tinha uma admiração por ela, mas existiam algumas situações que poderia trazer um constrangimento a nós dois, porque ela era de outra denominação e eu pretendia ter alguém que seguisse a mesma doutrina, nossos costumes, se era possível ela mudar, não queria forçar a barra não, mas se ela tivesse o mesmo sentimento que eu tive por ela, se ela tivesse por mim, então ela me dissesse que a gente ia ficar conversando e havendo a possibilidade dela vir para a nossa igreja e se tornar um membro da nossa igreja para um futuro.
Ela disse, é possível, sim. Mas só que durante um período eu observei e ela não mudou em nada. Nada, nada, nada. Tudo que ela fazia antes, continuou fazendo normalmente. Então eu vi que o sentimento não era de mudança como eu estava pensando. E como eu tinha pressa, né? Eu tinha pressa sim, porque eu botei no meu coração que um jovem, ele nunca deve demorar muito para se casar. O namoro de um jovem é tanto que eu namorei, noivei e me casei dentro de um ano. Um ano eu fiz tudo isso. Eu nunca fui a favor de um namoro muito longo, a não ser que seja distante, mas se for próximo, não é bom. Porque o adolescente e jovens, eles têm, os sentimentos é muito aflorado. E nesse afloramento, a carne ela tem muito poder, ela reina muito forte, né? E se não fosse normal, então a pessoa não era ser humano e não era de verdade, né? Era uma fantasia. Então, por isso que eu digo, não se brinca com o pecado, com a carne, porque ela não vacila, ela é real. Por isso que José, naquela situação, ele preferiu fugir, né? Fugiu. Primeiro, por duas razões que José fugiu. Primeiro, porque a mulher não era dele. E segundo, ele era temente a Deus e guardava-se do mal, né? Se protegia do mal. Então, concluindo esse assunto da irmã, aí eu marquei um encontro com ela e eu fiz um propósito com Deus, que se fosse para a gente continuar, ela ia chegar lá diferente de quando eu vi ela a primeira vez. É tanto que eu não me aproximei, marquei o local, eu cheguei primeiro, fiquei aguardando, quando ela vinha se aproximando, eu me escondi para ver se ela vinha diferente. Ela vinha pior do que quando eu vi ela a primeira vez. Aí eu só simplesmente escrevi uma carta, né, encerrando a conversa com ela. Ela chorou muito porque ela estava já... Mas não combina. A fé, ela tem primazia. Se você não primar pela sua fé, pelo que você defende, pelo que você acredita, pode ter certeza que você não tem sucesso naquilo que você quer. Essa é uma experiência minha, vivida por mim. Aí pronto. Aí, a partir daquele dia, Senhor, eu agora só vou conversar com uma moça quando o Senhor me confirmar que é a pessoa certa. Senão eu não vou entregar meu coraçãozinho para qualquer um, não. Aí ia haver uma festa, isso foi um ano depois. Eu estava fazendo 17 anos já. Aí ia haver uma festa no Piauí, numa região lá, nós conhecíamos, vizinho nosso lá do Parambu, chamado Curral de Pedra. Aí eu tinha 3 irmãs na igreja, 3 jovens, que eu admirava, tinha uma admiração. Mas eu digo, eu não vou me declarar, primeiro porque eu não sei se ela quer. E um fora de uma mulher é pior do que o fora do pai e da mãe, né? Se você for pedir uma moça, o pai e a mãe, se ela não der, não tem problema nenhum, é propriedade dele, mas você levar um fora de uma mulher, ou negócio ruim. Esse era o meu entendimento, né? Aí, mas o que é que acontece? Eu disse que eu tinha um assunto para conversar com elas 3. Aí eu convidei as 3 para a mesma festa. Digo, você vai para a festa tal? Eu disse, rapaz, eu não ia não, mas agora eu vou. Se você for, eu tenho um assunto para conversar com você lá. E assim eu fiz a mesma mensagem para as 3. Aí eu fui e pedi a Deus. Eu cheguei do roçado, trabalhava na roça. Cheguei do roçado, deitei debaixo de um banco. Eu mesmo tinha feito um banco, tinha 2 pés de juazeiro assim, de um lado e do outro, na frente da casa. Eu fiz um banco de um juazeiro para o outro. Aí eu cheguei do roçado e me deitei naquele banco. Pai, surgiu assim um amor do coração tão grande para eu entregar meu coração para alguém, mas eu não sabia quem era. Aí eu disse, Senhor, eu convidei aquelas 3 moças para ir para aquela festa, mas o Senhor só deixe ir a que for para ser a minha esposa. As outras o Senhor atrapalhe, mude, porque eu vou para a festa
nem que eu fique até o último dia sem conversar com ninguém, mas eu vou esperar uma das 3 até o último dia. A festa começava na sexta-feira, e quando foi na sexta eu fui cedo, fui logo de manhã, me arrumei, abertura à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, chegando carrada de jovens de tudo quanto era lugar, e a gente com aquela alegria, com todo jovem, tinha o congresso de jovens do sábado, aí no domingo, amanheceu o dia, tinha trabalho de manhã, à tarde e noite, o encerramento. Quando foi no domingo, de manhã, às 9 horas da manhã, chega o pastor Francisco Ferreira com a irmã Eunice no carro, só eles dois. E quem vinha era a irmã dela. Ela disse, não, você fica e a Eunice aqui vai. Você não vai hoje, não. Aí pronto. E eles pararam na casa, são 3 quilômetros de vila. E eles pararam justamente em frente à casa que eu estava, sem saber onde estava. Então, assim, um projeto de Deus. Aí eu estava me arrumando, penteando na frente do espelho, que o meu cabelo era para cima, assim, uma cabeleireira muito bonita. Né? Aí, quando de repente parou aquele carro na frente da casa e a pessoa bateu na porta. Aí eu estava me penteando na frente do espelho, quando eu abri a porta era ela. Ela chega e mudou de cor. Porque eu tinha convidado ela também. Era uma das convidadas. Aí eu fui abrir a porta, aí ela entrou, aí ela foi passando, eu estava na frente do espelho, aí dando um desodorante. Naquela época, o desodorante era o perfume do momento, né? Era o desodorante. Aí, pronto, até hoje ela nunca esqueceu o cheiro desse perfume, até hoje. Aí eu fiz questão de ela ir passando, eu deixar para deixar registrado o cheiro, né? A marca. Aí pronto. Naquele dia a gente começou o namoro e aí até hoje. E já era até uma das perguntas, né? Sim. É bom que o pastor já respondeu, né? É. Era. Foi, deixa eu ver aqui. Já foi, quer começar? Pronto. Aquela lá da irmã Eunice. Como foi que ele conheceu a irmã? Como o senhor conheceu a irmã Eunice? Como é a história, né? Eles pediram para o senhor contar. Sim. Aí, como o pois senhor... como você falou, começou aí. A irmã mandou uma carta para mim dizendo que o pastor tinha chegado na cidade e tinha 5 filhas mulher e uma, ela sabia que, na visão dela, uma seria a pessoa ideal. Aí, quando eu voltei, a gente se encontrou, conversou, foi quando eu fiz o convite para essa festa, ela foi, a gente começou o namoro, e com 3 meses de namoro, eu senti que era de Deus. O pai dela queria, a mãe dela queria, a família toda queria, minha família também, ninguém botou obstáculo. Aí, o que é que eu fiz? Eu conversei com ela que eu ia viajar para conseguir alguma coisa, porque eu vivia da agricultura. Na agricultura você só tem... Complementando a pergunta, eles pediram para o senhor contar a história e quais os desafios enfrentados para estarem juntos. Pronto, é aí onde eu vou entrar agora. Aí a gente se conheceu, já estava com 3 meses, aí eu disse, eu vou voltar para a Bahia, onde eu trabalhava anteriormente, com vendas, sabia como ganhar dinheiro, vender, comprar, e eu digo, é onde eu consigo ganhar dinheiro mais rápido. E realmente Deus aprovou. Aí durante 3 meses a gente ficou, já estava com 3 meses, quando nós sentamos para... Você realmente tá convicto de que eu sou um cara pobre? Eu disse para ela, eu sou um cara pobre, do interior, viu? Se nós fosse para casar hoje, nós não tínhamos nem onde viver, certo? O que eu tenho é uma redinha velha que, se deitar nós dois, ela rasga. Eu não fui sincero. Sou filho de agricultor, não tenho perspectiva. Você é da cidade, filho de pastor, uma pessoa aposentada do DAIA, uma pessoa que tem condições financeiras. Você veio da capital. E como é que você quer fazer um futuro com um cara do interior que não tem nada para lhe oferecer? Ela disse, desde que eu esteja do seu lado,
não importa a vida que nós viva. Eu estando perto de você, tá bom. Aí pronto. Isso me responsabilizou muito, né? Porque é uma menina estudada e deixar pai e mãe, ela tinha 16 anos, né? E deixar para acompanhar uma pessoa, um estranho, né? Que ela acabou de conhecer. E então ela sentiu que era de Deus e eu também. Aí com 3 meses a gente ajeitou, inclusive o próprio irmão dela, que é pastor Escorel, pastor Joel, foi comigo, nós fomos ganhar dinheiro junto, que ele também namorava uma menina, queria se casar e a gente foi junto. E eu fui, eu digo, aí já estava com 6 meses, aí na saída eu pedi ela noivado. Deixei a aliança no dedo dela. Com 6 meses de namoro. Então, a gente vê que, como o senhor falou, tudo foi um projeto. Um projeto de Deus, sim. Todo jovem tem que ter um projeto definido. Hoje a maioria dos jovens ele não tem nada definido. E quando tem, é uma coisa a longo prazo, que muitos não conseguem, não alcançam, porque é um projeto tão longo que ele vai se desesperando, se desenganando, acha que não dá certo, né? Então, meus projetos era um projeto grande, mas rápido. Era decisivo. Porque eu sempre fui decisivo. Aí, falei namorar ela, aí eu disse, eu não tenho onde morar. Eu não quero morar na casa dos meus pais, nem na casa dos seus pais. Como é que a gente faz? Ele disse, olha, se você fizer uma casinha de barro, lá na beira do açude, coberta de telha, bem baixinho, para a gente morar, tendo um lugar para a gente dormir, e uma cozinha para a gente cozinhar, para eu cozinhar para você, para mim não tem problema. Se não der, nós vamos morar debaixo da ponte, onde precisar, mas eu estando perto de você, e você me dando o que comer, para mim tá bom. Eu não quero estar longe. Marcou mesmo, vai. Marcou mesmo, né? Ainda hoje ela gosta de eu estar bem perfumada, ainda hoje. Ela não gosta que quando eu chego do trabalho, eu nem chego perto, né? Só dou um beijo assim de longe. Mas aí eu tomo banho, me arrumo, aí eu vou lá e dou o cheiro que ela quer. Que ela merece. Que ela merece. Aí concluindo, aí falei a ela namoro, aliás, noivado, ela aceitou. Falei com os pais dela, eles aceitaram. Falaram com meus pais, confirmaram, nós fomos embora. Deixei a aliança dela e fui embora. Dentro de 3 meses, só 3 meses, eu deixei uma casa alugada com 6 meses de aluguel pago, já pago 6 meses de aluguel. Todos os móveis necessários dentro de uma casa, os necessários. A casa mobiliada de tudo, e ainda botei 86 mil conto no bolso e fui buscar ela. Vim para o Ceará buscar ela. Cheguei, me casei, voltei para lá. Estamos até hoje servindo ao Senhor e um ao outro. Vamos agora, dia 6 de março, nós vamos para Gramado, no Rio Grande do Sul, comemorar nossos 40 anos de casado. Pastor, a gente fez essa introdução, mais ou menos o início do seu ministério, porque muito do que a gente poderia perguntar do senhor já estão nas perguntas dos nossos jovens. Isso. Então a gente, mais uma vez, quer agradecer a você que participou lá no Instagram da UJAD, certo? Na caixinha de perguntas. A gente tem até que encerrar, porque senão era muitas as dúvidas, né? E olha que eu, não atrapalhando sua fala, eu não entrei na questão ministerial ainda, né? De 1990 para cá. Porque tem muita pergunta aqui. Aí é que eu vou entrar. Sim. Aqui tem muita. Coloca umas na tela aqui. Cadê o Wesley? Deixa eu ir fazendo aqui. Pronto. Vamos lá para a primeira pergunta. Qual é a parte mais difícil do ministério pastoral? Na verdade, a parte mais difícil é você viver a palavra. Porque para você ter um ministério próspero, você não pode sair das 4 linhas do Evangelho, né? As 4 linhas do Evangelho, que é o quadrante que coloca você no lugar, na posição certa. O primeiro passo é isso aí, né? E o demais é a dedicação. Se você tem o desejo, vontade
chamada e dedicação, nada impede você chegar onde você deseja. Agora, se não tiver vontade, chamada, vocação, você pode pelejar, que não é como atravessar uma cabra no rio. É alguém puxando e ela indo para outro canto. Não chega a lugar nenhum. Essa aqui acredito que foi de um membro assim bem próximo, né? Qual a finalidade da troca dos nomes das congregações? A finalidade é justamente porque todas as congregações elas não tinham nome. Enquanto alguém pensava que essa congregação tinha nome, elas não tinham nome. O nome é o nome da localidade. Então, o principal motivo é colocar o nome nas congregações. Porque a localidade ela não é referência para o nome da igreja, né? A igreja ela tem que ter o seu próprio nome. E nós tratávamos as congregações tudo como o nome da localidade, né? Por exemplo, vamos apresentar aqui os irmãos do São Francisco. Não tem irmão do São Francisco. Os irmãos do Pau Ferrado. Tem lógica, né? Porque o bairro tinha esse nome. Então, a gente achou de bem definir, essa foi a primeira definição, colocar o nome nas congregações dentro da localidade que ela existe. E segundo, os nomes bíblicos. Cada nome bíblico tem um significado. Cada congregação, se você olhar, você vai ver o significado de cada uma. E eu achei interessante, porque um dia eu fui dormir sem nem me preocupar com esses nomes. E Deus me despertou 3 horas da manhã e eu não consegui mais dormir e vi no nome. Como que eu tivesse uma visão panorâmica de Jerusalém, que eu estivesse lá em cima de um dos montes mais altos de Jerusalém, ao redor, e olhava, ali é o Monte Tabor, ali é Monte Sinai, ali é Monte Sião, ali é Genezaré, ali é Galileia, né? Jericó, eu vendo né? O Vale do Neguebe. Deus me mostrou um mapa da região de Israel. E eu desci para o gabinete e fui orando e escrevendo, anotando os nomes. Notei 42 nomes. Quando eu anotei os 42 nomes, aí eu fui botando. Pela visão que eu tive, cada um eu fui colocando de acordo com o nome que eu vejo. Barateiro, aí Monte Tal, do monte, dos vales. Aí assim aconteceu. Foi assim, uma coisa muito rápida. Inclusive, 2 delas, os dirigentes, eu liberei para os dirigentes fazer uma reunião e fazer a escolha. E todas as 2 que eles fizeram a escolha, aconteceu de ser o mesmo nome. Na visão. Mesmo nome da visão. Por exemplo, a congregação lá em São Pedro, lá, Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Eles tinham se reunido e disseram, irmão, o que é que vocês acham? Vamos escolher Monte das Oliveiras. Aí pronto, todo mundo tinha concordado, não tinha falado nada comigo. Aí quando eu disse, olha, irmão, lá na congregação de São Pedro vai ser Monte das Oliveiras. Lá na Pedra d'Água, do mesmo jeito. Irmão, se o pastor concordar, nós vamos botar aqui Congregação do Jordão. Aí, na visão, Deus me mostrou Vale do Jordão. Então, é uma coisa totalmente divina, só para confirmar, né? Paz, pastor. Qual a lógica utilizada para se permitir bigode, mas não a barba? Na verdade, isso aí é um costume. É um costume de pessoas para pessoas. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela nasceu vindo de uma igreja tradicional, né? Aqui no Itapajá, vindo da igreja presbiteriana. Lá em Belém, vindo da igreja batista. Então, essas igrejas tradicionais, elas não pregam contra essas coisas, né? Mas o que acontece? Inclusive Calvino e Armínio, todos tinham barba, eram barbados, eles não tinham nenhuma dificuldade porque eles não tinham esses costumes. Mas quando a Assembleia de Deus nasceu no Brasil, ela nasceu de uma forma bem tradicional, né? No sentido bem original mesmo, diferente,
ela veio para fazer a diferença. Os pastores que vieram, que abriram o Ministério da Assembleia de Deus no Brasil, eles vieram de bigode, bem feitinho, arrumadinho, porque eles se regiam mais pela a cultura militar, né? Assim como um soldado do quartel militar, ele precisa ter uma postura, né, para ele se portar como tal. Então eles criaram essa postura, né, de ser assim, bem caracterizado um militar. Não do exército humano, mas do exército divino, né? Aí o que acontece? Eles deixavam o bigode, mas tiravam a barba. Então, os primeiros crentes que foram gerados foram seguindo esse mesmo, olhando para eles, se baseando neles, que era o seu mentor espiritual. E eles, pronto, todos os dois tinham bigode, mas nenhum dos dois tinha barba. Aí manteve esse costume. Então, eles foram ensinando, deixaram o ensinamento, os outros foram seguindo, e a partir daí a nossa Assembleia de Deus ficou com esse sistema. Nem cabeludo, nem barbudo. Mas, quanto ao bigode, não foi questionado. Aí se tornou um costume. Vamos que naquela época, se eles não tivessem implantado essa forma dele ser, e ele se tornar desse modelo, talvez hoje a Assembleia de Deus nem tivesse isso. Mas como eles deixaram, a gente tem procurado manter, e principalmente que eles passaram o sistema do Exército, né? E no Exército, o cabelo tem que ser bem feito, né? Tudo arrumadinho, pode ter bigode, mas a barba tem que ser tirada, até mesmo para uma defesa, né? Mas é mais por isso, um costume, se tornou um costume, e a gente vem mantendo esse costume. Não é uma coisa que vai trazer condenação, mas não é costume nosso. Qual a parte mais difícil de dirigir todo um campo? A parte mais difícil é ser o exemplo, né? Porque toda liderança, se quiser ter sucesso na sua liderança, você tem que ser um modelo, um exemplo. Tudo que você quer que os outros façam, primeiro você tem que fazer. Então, a maior dificuldade é isso, é ser o exemplo. Se você não for um modelo para o seu rebanho, o que você falar, o que você ensinar, você não praticar, então você está jogando pedra na lua. Você não vai conseguir êxito, porque ninguém vai querer lhe ouvir. Agora, se você for um cumpridor, ainda que as pessoas não concordem com você, mas elas aceitam porque ela vê que você não está cobrando algo que você não possa fazer. Esse é o principal. Paz do Senhor. Pastor, você costuma ver pregações na internet? De quem você vê? Mas, por incrível que pareça, nesses 48 anos de fé, eu ouvi poucas pregações. Até mesmo porque eu não gravo nem as minhas pregações. O que eu prego na igreja, quando eu chego em casa, eu já não lembro o que preguei, às vezes lembro a referência, mas pronto, a partir daí eu não lembro, porque eu aprendi a buscar de Deus o seguinte: conteúdo. Você tem que ter conhecimento bíblico, estudar. Para isso eu já estudei a Bíblia 7 vezes e tenho 3.000 livros que eu estudo em torno dela, para conhecer, mas para admirar pregador A, pregador B, primeiro porque você pode admirar uma pregação, mas para você admirar um pregador, como muita gente faz, é muito difícil, porque a maioria dos pregadores que é muito admirado, no final decepciona todo mundo que a ouviu, né? Então eu prefiro ficar só com a mensagem, não ligar muito para o pregador, mas com a mensagem. Mas eu escuto no culto, mas para mim parar assim e ouvir uma mensagem todinha, raramente acontece. Mas o único que eu sempre ouvi uma mensagem toda, do começo ao fim, Jimmy Swaggart. Para mim foi um dos maiores pregadores, que eu já conheci na terra, foi ele. E até pela sinceridade e honestidade dele, que até quando ele pecou, ele teve a coragem, o reconhecimento da mesma TV que ele pregou, ele voltar lá e dizer: eu pequei,
e decepcionei vocês, mas quero a minha disciplina, quero a minha correção e quero me levantar e me recompor e um dia voltar e dizer para vocês que estou bem. Então, isso num ser humano eu admiro 100%. Você assumir o que você faz, o que você diz, o que você fala, para mim é um dos maiores pregadores do mundo. Sabendo as coisas que você sabe agora, o que você diria a si mesmo quando começou o trabalho pastoral? Estude mais, conheça o suficiente e viva o tudo que você conhece. Essas 3 palavras. Senhor, nessa pergunta, o senhor, vamos dizer, mudaria alguma coisa do seu passado com a experiência que o senhor tem hoje? Não, porque o que eu vivo hoje é o que eu iniciei no começo. É uma trajetória de vida decidida, né? Eu sempre coloquei no meu coração o seguinte: no dia que eu aceitei Jesus, eu disse, a partir de hoje eu serei crente até morrer. Se eu puder ser mais crente amanhã do que eu sou hoje, eu vou procurar ser. Agora menos não. Eu quero ser mais crente um dia após outro. Mais perto de Deus, buscar mais, conhecer mais, orientar mais, ensinar o que eu puder. Tanto, todas as mensagens que eu prego eu deixo liberado, porque tem gente que registra para você não pregar aquela mensagem. Não, eu faço questão de o que eu ensino hoje, todo mundo ensinar amanhã, eu quero é divulgar. Sou compositor de muitos hinos, mais de 30 hinos avulsos, vários cantores, mais de 10 cantores já gravaram nossos hinos até fora do país, e eu tenho o prazer de ouvi-los cantando e divulgando. Não quero direitos autorais, não quero nada, pode divulgar a mensagem que Deus me deu, para mim não tem problema. Qual é a sua definição de ministério e liderança? A minha definição de ministério e liderança é, como eu já lhe disse, primeiro, o estilo de vida que você tem que ter. Você tem que ser modelo. Segundo, você tem que aprender 3 coisas. Discernir 3 coisas. Primeiro, o homem que você pensa que é. Segundo, o homem que dizem que você é. E terceiro, o homem que Deus sabe que você é. Tem que definir essas 3 coisas. O homem que eu penso que sou, ele pode ser negativo. Eu posso querer me exaltar porque sou ele, e eu perder a bússola, perder o rumo, porque eu achei que eu era essa pessoa e eu não sou a pessoa que eu penso que era. Então eu não posso confiar muito nela, mesmo acreditando em mim mesmo, que todo mundo tem que acreditar em si mesmo, mas não pode fazer do homem o seu seguro, seu baluarte, né? Confiar em si mesmo. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, aquele que pensa que pode confiar nele mesmo. Não. Segundo, a pessoa que dizem, porque alguém pode falar a verdade a seu respeito, mas pode mentir também. Então essa pessoa ela pode ser negativa. Você tem que ter essas 3 qualidades. Agora, nunca esquecer do homem que Deus sabe que você é. Ou a pessoa, no caso de homem ou mulher. Se alguma vez houve alguém em sua equipe ou congregação que não viveu de acordo com as escrituras bíblicas, como você lidou com ele? Normalmente. E em todas elas, em todas as áreas. Eu já encontrei no meu ministério, no pastoreio. Hoje eu sou pastor de pastores. E a gente tem pessoas que não andam na mesma cartilha, não, mas a gente trata eles normal. Trata ele como que se ele fosse. Até mesmo para ele saber que quem está errado é ele, não é a nós, por tratarmos diferente. Agora, ensinamos, orientamos a fazer correto. E a segunda parte da pergunta, que são 2. Como você lidou com ele? A primeira... se alguma vez houve alguém em sua equipe ou congregação que não viveu de acordo com as escrituras bíblicas, como você lidou com ele? Se a congregação está sob o meu comando, eu oriento e ensino da forma que deve fazer. Se a pessoa concordar ou não, porque Marcos não se muda, Marcos não se arranca, certo? Então, ou a pessoa me convence que eu estou errado, ou eu tenho que convencer ela que ela está errada. Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar insistindo. Porque na questão doutrinária, por exemplo, eu não posso abrir mão da doutrina, porque a doutrina é doutrina. E a Bíblia ela tem 24 doutrinas universais.
essas 24 doutrinas universais, elas estão enquadradas toda a nossa vida cristã. Agora, quem é que conhece essas 24 doutrinas? Você vai conversar com as pessoas que mais faz questionamento dos ensinos bíblicos, é as que menos estudam a Bíblia. Né? Por quê? Porque justamente não conhece. Quando você conhece a Bíblia a profundo, você não questiona ela. Porque a Bíblia, o que você vê, você ensina porque você crê. E o que você não crê, ou seja, o que você não entende das Escrituras, você recebe por fé. Porque a Bíblia, você não tem como conhecer tudo, nem discernir tudo. Por exemplo, uma pessoa lê um texto da Bíblia pensando que ele está interpretando errado. Ou correto. Quando você vai ver, ele está interpretando errado. Entendeu? Porque ela não é de particular interpretação. A interpretação da Bíblia é exclusiva do Espírito Santo. Como você consegue equilibrar as necessidades pessoais, as necessidades da família e as necessidades da congregação em sua vida? Isso é uma programação muito longa. Aí entra a questão ministerial. Por exemplo, quando eu comecei a assumir a primeira igreja, dia 6 de dezembro de 1990, 6 de dezembro, eu assumi essa igreja, ela rendia menos de um salário mínimo. E eu me organizava dentro daquilo que a igreja rendia. E eu trabalhava da mesma forma como eu trabalho hoje. Eu trabalhava numa igreja pequena como que eu trabalhasse numa igreja grande. Abrindo novas congregações, visitando. Claro que na igreja pequena você tem mais tempo, tem mais condição de visitar as pessoas. Então você tem condição de dar uma assistência melhor, estar mais próximo. Aquelas pessoas se tornam praticamente sua família, porque você está 24 horas ali acompanhando, mas sempre de olho noutra pessoa que está perto, o vizinho, a casa do vizinho, para ser alcançada, a congregação, a localidade mais próxima, sempre assim, né? E na questão financeira, do mesmo jeito, gastar o que precisa. Se hoje só dava para comer feijão com ovo, então vamos comer hoje o feijão com ovo normalmente, né? A irmã Eunice sempre foi uma mulher inteligente e uma pessoa que realmente aprendeu junto comigo a viver uma vida diferente, porque ela sempre foi criada tendo tudo que ela queria. E eu disse, quando nós casamos, eu disse, agora nós temos um estilo de vida assim, nós não podemos comprar fiado para não ficar devendo. Meu pai me ensinou que quem não pode comprar dinheiro também não pode comprar fiado, porque você finda passando do seu limite, e quem é que vai pagar a conta? Como é que você vai pagar? Se você não pagar uma conta no correr de 30 dias do mês, então automaticamente você não vai ter condição de pagar no outro mês, porque o salário vai ser o mesmo que você ganha, ou quem não tem salário. Aí pior ainda, né? Então nós vamos comer o que tem. Mas eu sempre trabalhei. Eu sempre tive um pensamento seguinte: se hoje me faltar um recurso para me comprar alguma coisa para o alimento, eu sei como trabalhar. Eu botei no meu coração, se precisar eu sair batendo uma porta, ô vizinha, eu estou precisando ganhar um dinheiro hoje para comprar uma cesta básica, e eu faço qualquer coisa. O que é que você tem que fazer aí? Limpar o quintal, cavar um alicerce, alguma coisa, fazer uma viagem, alguma coisa que tiver para mim fazer, quebra pedra, juntar pedra, cavar buraco, entupir buraco, o que for preciso, né? Fazer um muro, sentar uma porta, consertar um fogão, né? Consertar uma lâmpada, uma coisa, fazer uma cadeira, um tamborete, tem algum móvel que eu possa consertar para você, para eu ganhar alguma coisa. Então, sempre me preveni desde a minha infância, da minha adolescência, para isso, para não deixar faltar o necessário, porque tem um serviço ali, mas eu não sei fazer. Não. Por isso Deus me tornou um clínico geral. Até hoje eu não encontrei uma coisa que eu não saiba fazer. Até hoje. Que esperança Deus oferece aos solteiros solitários? Rapaz, a confiança, né? Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Se ele está solitário, o desejo dele é ser solitário, porque Deus não quer que o homem esteja só. Lá em Gênesis, Deus mostrou que não é bom que o homem esteja só. E a mulher também. Ela deve
deve compartilhar esse momento com alguém, né? Para a solidão não contaminar, né? Então eu aconselho que é confiar em Deus e buscar. Porque tem gente que, né, ora a Deus o seguinte: Senhor, eu conheci a graça, Senhor, mas eu quero é a glória. Ou seja, como é que pode? Conhece uma pessoa, conversa com uma pessoa, mas quer outra. Então não está definido. Se você conheceu a graça, permaneça com a graça. Se você quer a glória, busca a glória, mas não pare num lugar que não é o lugar que você quer. Então, eu não sei o que é solidão. Primeiro porque nos meus momentos sozinho, é os momentos que eu mais tenho intimidade com Deus. É o momento que eu choro, que eu canto, que eu escuto, que eu medito, que eu leio. Então é o momento que eu mais me fortaleço na solidão. Então eu não tenho solidão. Graças a Deus. Quais são as chaves para a pureza sexual no namoro? Não cumprir o desejo da carne. Está lá em Gálatas 5:17. Me parece que são 14 ou é 16 os desejos da carne. Se você não aceitar nenhum dos desejos que está ali, você consegue se sair bem. Se não vigiar, a Bíblia diz que a carne é fraca. Ela não tem estrutura para resistir à prova, não. Só ser espiritual é que resolve. Agora, a partir do 22, mas andai no Espírito e jamais satisfaça a vontade da carne. Quais aplicativos, software, tecnologias, etc., ajudam mais você? Na verdade, hoje a tecnologia está muito mística, né? Hoje você abre no YouTube, tem de tudo. Você abre o Kawaii, não sei nem dizer, Kawaii tem de tudo. Você abre o TikTok, tem de tudo. Então, as redes sociais hoje, antigamente não, porque você ouvia só o que você queria ouvir. Você podia ir lá, né? Mas com a tecnologia acrescida, ampliada, hoje você tem na sua mão o céu e o inferno. A escolha é sua. A escolha é nossa. Se quisermos o céu, você pode passar tudo que não presta e buscar o que presta. Se você quiser o inferno, tira tudo que presta e usa tudo que não presta. Não tem muita escolha, não. É um peixe que você tem que comer sabendo comer. Mas pense numa dificuldade para 98% das pessoas têm dificuldade de conseguir fazer a limpeza. É sujeira demais. Qual é o seu sistema de preparação para um sermão? Esse sistema está na teologia, né? Você estudou a teologia, você vai saber que para ter um bom sermão, você tem que procurar um bom texto, né? E se você tem um bom texto, então você tem uma profundidade do conteúdo. Então, primeiro você ora. A oração ela é essencial na escolha do texto, porque a Bíblia ela é inspirada onde você abrir. Eu não tenho muita dificuldade, graças a Deus até hoje, porque eu pedi a Deus para me dar sabedoria para me entender a palavra. E um dia eu fiz uma oração meio maluca. Eu vou passar essa experiência para vocês aqui, quem está nos assistindo. Não é fácil fazer esse pedido que eu fiz a Deus. Eu disse: Senhor, eu quero sabedoria e unção para mim pregar onde eu abrir a Bíblia. E isso me ajudou até hoje. Ainda hoje é assim. A maioria dos meus sermões, eu oro, consagro, e sempre venho para a igreja, ou vou para qualquer lugar, eu tenho 2 ou 3 temas, né? Vem na mente, ali, eu oro a Deus, Deus me orienta e eu busco. Aí eu preparo, estudo um pouco, mas a busca por esse conteúdo é oração, jejum e
e mergulho na palavra. Eu mergulho na Bíblia como quem pula de cima de uma barreira muito alta numa água muito funda. Eu não me limito dentro da palavra. Eu busco discernir cada palavra, cada texto, cada contexto. Tudo dali daquele texto eu me abrigo. Logo eu aprendi na teologia o seguinte, que se você quiser conhecer o texto, você conheça o contexto. Porque todas as respostas do texto estão no contexto. Muita gente se perde na Bíblia por isso, porque ele esquece que ou nos versos anteriores ou no seguinte está a resposta que ele precisa para aquele texto. Como pastor, quantas vezes você desejou abandonar seu trabalho ministerial? Na verdade, nunca aconteceu. Passei por muitas lutas, dificuldades, desejei assim parar, mudar, porque já fui incompreendido por muitas pessoas, já fui caluniado por pessoas, já fui, como eu posso dizer assim, injustiçado, sabe? Aí eu disse, Senhor, é isso que eu tenho que ser e fazer, mas todas estas coisas eu transformei ela em combustível para mim prosseguir. Nunca teve onde eu chegar assim, sentar e dizer, minha filha, nós vamos entregar a igreja porque não dá mais. Não. Todos os problemas que chegaram ao nosso gabinete até hoje, só não são resolvidos se as pessoas que vieram não quiserem. Mas nós trabalhamos sempre para resolver mesmo. Definir o que for preciso. O que é a CONADEC e como é fazer parte dela? A CONADEC é uma aula divina para a pastoral. Eu considero a CONADEC como um instrumento de Deus, da nossa Assembleia de Deus, no estado do Ceará, para a nossa pastoral e para as nossas igrejas. Eu considero o centro administrativo das nossas Assembleias de Deus no Ceará. E quanto à última parte da pergunta. Como é fazer parte dela? Como é fazer parte dela? É gratificante, pesado, difícil, mas muito glorioso, porque os resultados satisfatório. Você fazer uma visita a um pastor que está sem saber o que fazer, precisando de uma orientação, receber a ligação de um pastor pedindo uma orientação para tomar uma decisão, e você saber que aquela sua palavra, aquela sua orientação foi boa, você chegar num pastor que precisa ser transferido e a gente encontrar o lugar certo para colocar ele, e a gente saber que o trabalho prosperou ali, quem substituiu ele também prosperou e está prosperando. Então isso é muito gratificante. Infelizmente nós não temos toda essa logística para transferir o pastor que quer, na hora que ele quer e para onde dá certo. A maioria das vezes a gente ainda tem que botar para um lugar que a gente sabe que ele não vai dar certo, mas não tem outro lugar disponível. Mas vale a pena, é gratificante. E a gente está trabalhando para dar o nosso melhor. Pastor, defina doutrina e usos e costumes. São duas coisas diferentes, mas entrelaçadas uma à outra. Porque quem obedece à doutrina sempre preserva os bons costumes. Quem não obedece à doutrina dificilmente obedece os bons costumes. Então, os bons costumes é uma prática que dá sequência às doutrinas, né? Porque o que é a diferença de doutrina para bons costumes? A doutrina você é obrigado se quiser, como Jesus disse, ninguém é obrigado, né? Mas se quiser, tem que seguir ali. Então, doutrina você é obrigado a cumprir para poder você ter sucesso, para você andar correto. Os costumes, eles são condicionados. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todo me convém. Então, por exemplo, o uso de joias, né? É obrigado? É necessário? Por que você vai usar uma joia? Por que você vai usar uma pintura, uma maquiagem? Por qual razão? Qual o motivo? Isso está lhe trazendo o quê? Qual é o resultado disso? Aí, quando as pessoas não têm essa resposta, aí confronta com as doutrinas. Então é diferente, mas faz parte uma da outra. O bom costume, ele sempre está resguardado pela sã doutrina.
Eu vou fazer aqui 2 perguntas que estavam fora do script, né? Mas o que o senhor acha de paralisia do sono? Paralisia Do sono, do sono. exatamente. Eu preciso até, você na sua área psicológica, ou melhor, psicanalística, você Psicologia. tem, ou da psicologia, né? Você tem uma definição bem mais profissional do que o que eu vejo. A questão do sono, eu acho que uma vida bem regrada nos conceitos divinos, eu acredito que dá uma tranquilidade maior à pessoa. Por exemplo, a Bíblia fala do sono do justo. Esse sono do justo é aquele sono que é dormido sem preocupação, sem desconfiança de nada, né? sem uma perspectiva de o que é que possa acontecer mais tarde ou amanhã. Então, o bom sono, o verdadeiro sono é aquele que você deita para dormir em algum momento que você vai dormir tranquilo. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acredito que foi pelo sentido de que tem muitas pessoas que acreditam que é demoníaco, que é algo espiritual. Não, nem sempre. Nem tudo que aparenta ser é. Nem tudo. Existem coisas materiais que é tratada fisicamente e existem coisas espirituais que é tratada espiritualmente. Porém, é distinto uma da outra. Sim. Distinto uma da outra. Para isso, Deus nos deu a sabedoria de discernir os espíritos. Porque nem tudo é espiritual, e nem tudo também é carnal, e nem tudo é físico. São 3 definições que nós temos para a vida. O espiritual, o físico e o material. O que você diria para uma mãe, né, qual a orientação, o conselho que o senhor daria para essa mãe que diz que seu filho é homossexual, sendo cristão, né? Olha, a mãe deve abraçar o filho, pode mudar em nada. Seu amor para com o filho deve ser o mesmo. Seu tratamento para com o filho deve ser o mesmo. Agora, é claro, a homossexualidade ela é uma escolha. É um comportamento, é uma opção da pessoa. Enquanto ela é de menor, é um direito dos pais ensinar, orientar e cobrar aquilo que é natural, que é normal. A partir da maioridade, ele já passa a ter a sua escolha livre. Inclusive, o próprio Deus, ele definiu isso para o ser humano. Nós temos um tempo de nos tornarmos senhor da nossa vida. E dono dela, ou senhor dela, nós podemos decidir o que nós quisermos fazer dela, porque senão nós seríamos um robô. Então, esse comportamento ele é opcional, a escolha da pessoa. Se alguém escolhe viver assim, agora a orientação da igreja, a orientação da família deve ser o que é normal, o que Deus fez, o que Deus criou, primeiro porque não é origem divina esse comportamento. Aí tem as últimas perguntas, tem muitas que o senhor já respondeu aqui, a gente não vai repetir. Mas tem uma aqui que é assim, qual líder atualmente afeta mais você agora? Qual? Líder atualmente afeta mais você agora? Líder ou líder? Líder. Qual líder? Isso. Afeta mais o senhor agora. Agora, eu preciso definir, isso, né, que tipo de líder, porque existe aquele líder que está acima sobre a gente, e existe aquele líder que você está sobre ela, aquela liderança que você está sobre ela. Eu vou responder as duas para não deixar dúvida. A questão do líder em si varia de pessoa para pessoa. O liderado, ele não decide o que é que ele vai fazer. O liderado, ele decide fazer o que seu líder lhe orienta. É assim que eu aprendi no termo liderar, ou liderança. E quando você lidera alguém, o que nós devemos fazer é liderar corretamente, independente de haver incômodo contrário, seja
daquele que está sob e daquele que está sobre, né? Porque tem o que você está sobre ele e aquele que está sobre você. Então, qualquer um dos dois, o verdadeiro líder ele nunca incomoda. A verdadeira liderança ela nunca incomoda. Ela sempre abre uma perspectiva, uma nova. Ela sempre contribui para algo novo na vida da gente. Até uma cobrança maior, uma exigência, até um confronto de ideias gera uma experiência melhor. Eu não me sinto incomodado nem de quem eu lidero, nem de quem sou liderado. Até hoje eu tenho muita tranquilidade nessas situações. Para que serve a disciplina? Afasta a pessoa? Como deve ser a disciplina correta? Primeiro, a disciplina é um ato de amor. O próprio Deus só açoita e castiga aqueles que Ele ama. Tá escrito, é Bíblia. Então, toda disciplina é um ato de amor. Agora, a forma como fazer ela é que distingue de pessoas para pessoa. Por exemplo, você está aqui, aqui nós temos 3 mulheres, né? Fora das câmeras aqui, tem mais 2 irmãs ali, tem ela aqui. Pode acontecer dessas 3 pessoas fazer coisas semelhantes e ser tratado ou corrigido diferente. Por quê? Porque primeiro depende do estado de espírito da pessoa, depende da forma como essa pessoa tem vivido anteriormente, entendeu? E também da forma como a pessoa reage à forma da disciplina. Então, é diferente. Porém, toda correção é boa. O escritor aos Hebreus disse que a correção no momento ela parece ruim, ela é amarga, mas no final ela se torna proveitosa porque você tira dela algo. Então, a correção é boa, é correta, agora a forma de corrigir é que tem que ser analisada. Cada caso é um caso, né? Não sei se respondeu a pergunta à altura, né? Isso, aí tem... Porque as perguntas, quando é mais longa, ela tem vários questionamentos. Né? Aí tem a última, como deve ser a disciplina correta? A disciplina correta, ela deve ser tratada de acordo com o ato, com o feito. Tudo sempre pela Bíblia. Como o senhor falou, né? Cada caso é um caso, sempre pela palavra. Até mesmo porque existem pecados que não são para a morte. Né? Mesmo a Bíblia ela não classifica os pecados maiores ou menores, mas a gravidade de cada um, o que cada um gerou, né? Por exemplo, uma pessoa comete um pecado. Vamos dizer que uma pessoa comete um pecado de adultério. A pessoa é casada e adulterou. Mas essa pessoa, ela sentiu, na hora que errou, ela caiu no erro, não conseguiu resistir à tentação, caiu. Mas essa pessoa imediatamente, no dia seguinte ou dias posteriores, ela não consegue digerir aquela situação. Então ela procura sua liderança, seja a liderança que ela vê que é possível de resolver. Porque tem caso que o dirigente pode resolver e tem um caso que só o pastor é que pode orientar. Porque o dirigente não tem todas as respostas, não quer dizer que ele possa fazer todas as coisas. Tem algumas coisas que ele precisa da orientação do pastor. E é por isso que ele precisa do acompanhamento pastoral. Mas imediatamente essa pessoa procura o dirigente, confessa o acontecido, o dirigente fica sem saber como fazer, porque tem situações que tem que ser agido diferente. Então, o correto, a pessoa confessou, próximo, logo nos dias seguintes, ela não conseguiu digerir, guardar aquele pecado com ela, e confessou. Então, essa pessoa, ela pode ser tratada diferente. Por quê? Porque o acontecido foi em oculto, né? Em oculto será resolvido. Mas acontece o caso, essa pessoa adulterou e foi flagrada em adultério, tornou pública
essa situação? Então ela tem que ser tratada também em público, porque foi causada em público. E não é ilegal pela lei e nem é ilegal pela Bíblia. A prova é a mulher que foi flagrada no ato de adultério, levaram ela para Jesus condenar. Só que os fariseus erraram, porque cadê o homem? Foi flagrado os 2, a mulher estava fazendo adultério sozinha. Ela estava praticando com alguém. Cadê o acompanhante do ato? Só trouxeram a mulher, ou seja, eles discriminaram a mulher. Aí queria que Jesus condenasse a mulher. Disse, eu condeno, desde que você estraga o homem também. Ou se algum de vocês que não tiver pecado, já pode apedrejar. Então, cada caso é um caso. E a disciplina ela é tratada dessa maneira. Então, a forma de tratar, como eu falei anteriormente, é que define a situação. E no caso da prostituição, no caso o jovem não é casado, porque adultério é para quem é casado, tem compromisso, tem aliança. O jovem não tem aliança com ninguém, aí se prostitui. Situações semelhantes. Se o caso não se tornou público, se resolve internamente. A Bíblia diz, se 2 dentre vós concordar sobre qualquer coisa na terra, nosso Pai concorda no céu. Mas essas 3 coisas, essas 3 pessoas, elas têm que ser as únicas que sabem da situação. Né? E quem é que pode definir isso? Orientar para o membro que pecou, que errou? É o pastor da igreja. Ou o seu líder, autorizado pelo pastor, que é o representante legal. E agora a última pergunta, pastor, depois de atendidos todos os parâmetros da Bíblia, é possível escolher a pessoa errada? Sim. Sim, porque se não fosse assim, Deus nos obrigaria a fazer algo. Não quer dizer porque você é santo, Ele lhe mandou ser santo, que você não possa errar. Você é um pecador, você... Inclusive, a mensagem que eu projetei para trazer nessa entrevista, ou antes ou depois, está baseado nesse assunto aí. Fazendo a escolha certa. Deus, sem eu conversar com vocês, dizer, nem saber quais eram as perguntas que tinha, Deus me orientou a eu trazer essa palavra que está em Deuteronômio 30:19, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, o próprio Deus, Ele nos fez livre, independente. Ele lhe dá a opção de você ser santo, mas não obriga você a fazer só as coisas santas. Você é livre para escolher entre o santo e o profano, entre o certo e o errado. Então você pode cumprir a Bíblia, orar, jejuar, consagrar, né, pedir tempo a Deus, experiências, né, trocar ideias com uma pessoa, e depois essa pessoa não é a pessoa certa. Qual é a pessoa certa? É aquela que Deus dirige e que concorda com a maioria dos seus pensamentos. Às vezes alguém pede a Deus, como eu disse agora há pouco, né? Pede a Deus a graça, mas quer a glória. Então ele conversa com uma pessoa, mas não tem a definição que aquela é a pessoa certa. Então, quando você busca a Deus pela pessoa certa, você não pode escolher, né? Quando eu digo não pode escolher, não quer dizer que não é você que tenha que fazer a sua escolha. No sentido da decisão final, você definir por você. Não, eu quero essa pessoa aqui, independente de quem ela seja, do que ela faça, não interessa. Eu quero essa. Eu estou me referindo nesse sentido. Não é que você não tem o direito de escolher. É você que tem que escolher. Eu, por exemplo, como eu disse, pedi a Deus, convidei 3 pessoas que eu vi que daria certo no meu perfil, e pedi a Deus para só permitir a pessoa certa. Aí eu estou fazendo a escolha certa. Então, mas pode acontecer sim, de você
fazer tudo certinho pela palavra e ainda escolher errado. Com certeza. Então a gente quer aqui agradecer a participação, né, dos nossos irmãos que lá no Instagram da UJAD nos mandaram aqui as perguntas. E como a gente falou no início, né, se a gente fosse aqui, a gente iria a tarde todinha. Mas a gente quer, pastor, desde já agradecer ao senhor por essa participação, que esse é um dos primeiros que o senhor estará participando desse podcast. Será um prazer continuar. Porque nós teremos várias pautas ainda para tratar com o senhor. Esse programa vai ser exibido no próximo domingo, que já é o nosso primeiro culto de jovens do ano, primeiro culto da UJAD. Eu já queria que o senhor já deixasse aqui a palavra aos nossos jovens que vão acompanhar a gravação desse programa e já o convite para o nosso culto, que será à noite, às 6 horas. Muito bem. Então, meus jovens, é o seguinte, eu quero agradecer a Deus a oportunidade. Não é fácil na lida que nós temos com a igreja local e com a convenção, estarmos disponível nesse momento. Eu acredito que foi um momento que Deus planejou. Nós havíamos planejado até anteriormente, mas o dia certo foi hoje e o momento certo de você estar ouvindo é agora, nessa oportunidade. Quero parabenizar os jovens e a liderança por esta iniciativa e deixar para vocês uma palavra de perspectiva, de esperança. No texto sagrado que eu li, Deus colocou sobre nós, ou diante de cada um de nós, as nossas escolhas. Se você quer ter sucesso na sua escolha, não escolha errado. E você diz, pastor, mas como eu vou saber se a escolha é certa ou errada? O nosso coração não mente. O nosso coração sempre acerta. Outra coisa, num relacionamento, que eu acredito que a maior preocupação dos jovens, principalmente depois que passa dos 16 anos, né, é justamente quem é a pessoa que eu vou, né, com quem eu vou viver no meu futuro. Quem será a pessoa? Qual será a pessoa certa? Uns procuram pela fisionomia, pela beleza. Outros procuram pelo trabalho, uma pessoa dedicada, trabalhadora. Outros procuram mais pelo caráter. Outros pegam um sem caráter, sem trabalho, sem responsabilidade, sem nada, e quer que Deus transforme, mude, porque é aquela que Ele quer, ou aquele. Então, fica difícil. Mas uma experiência que eu quero passar para vocês é que dificilmente os pais não concordando dá certo. É uma experiência. Não estou dizendo que é um fato real, porque eu já vi casos de os pais não concordar e depois dar certo. Mas 95% dos casos, quando os pais não concordam com o relacionamento, dificilmente ele dá certo. Porque os pais eles já têm uma experiência vivida, né? Mas isso não quer dizer que é um jugo que é colocado sobre vocês. Mas siga em frente, Deus está no controle de todos e de tudo, e a bênção continua. Na palavra que eu selecionei aqui, eu quero expor algumas partes de exemplo. Por exemplo, Josué, ele já era quando jovem, escolheu servir a Deus e a Moisés, ou seja, mesmo como jovem, ele era um líder que era liderado por alguém. Quem é que não queria um pastor como Moisés, né? Ser pastoreado por Moisés? E ele, desde a sua infância, foi orientado por Moisés, se tornou, a Bíblia diz, o próprio Deus, né, registra isso, né, dizendo Moisés, o servo do Senhor, e Josué, servo de Moisés. Ou seja, era um jovem que seguia a orientação do seu líder. Todo jovem que se dedica e aceita ser dirigido pelo seu líder, ele tem melhores chances de ser mais protegido no sentido das suas escolhas, né? Porque ele ouve mais, ele atende mais, compreende mais,
porque ele não tem uma visão própria, uma decisão própria dele, né? Ele depende de Deus e de mais alguém para definir alguma coisa, né? E na sua jornada, depois que ele conquistou a terra e alcançou, casou, se tornou pai, se tornou líder da sua própria casa, então ele fez a sua escolha. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse propósito deve estar também na vida do jovem, né? Como é que um jovem, uma moça ou um rapaz quer um futuro feliz, um lar abençoado, santificado por Deus, procurando um ímpio, né? Talvez tenha alguma pergunta aí nesse sentido, né? Como, por exemplo, um jovem crente Julgo desigual. namorar uma moça descrente ou vice-versa. Como é que ele quer um lar feliz, abençoado, se ele está procurando uma pessoa de um julgo desigual, né? É a mesma coisa de colocar uma ovelha, né, que gosta de andar só pelo caminho, junto com uma cabra, ou uma novilha de cabra, ou um bode, que gosta de andar pulando cerca por cima das pedras, pega qualquer vareda, né? Então, não vai dar certo, é um jugo desigual, né? Então, a ovelha, ela é diferente. O jovem crente, ele é comparado à ovelha, por quê? Porque a ovelha, ela não bebe em água turvas, ou seja, água barrenta, água suja. Ela não bebe. Ela só bebe água limpa, cristalina. Segundo, a ovelha não bebe em água em movimento, em cachoeiras. A ovelha só bebe em água tranquila, água parada. Segundo, ou terceiro, a ovelha, ela não gosta de estar sozinha. Ela não gosta de viver sozinha. Se você encontrar uma ovelha sozinha, ela está berrando, ela está mugindo, está buscando alguém ou algo para se acompanhar. Ou o seu pastor, né, ou o rebanho que ela pertence. Ela não fica sozinha. Então, as escolhas são nossas. Terceiro, segundo, nós vemos aqui o Espírito de Deus sobre o profeta Azarias, que exortou o povo a fazer a escolha certa. Então nós vemos Deus propondo sempre a fazer a escolha certa. Nós vemos aqui no caso também do rei Asa, que ficou em cima do muro e fez a escolha certa. Você nunca deve ficar em cima do muro. Você alcançou as duas visões, decida. Nunca fique em cima do muro, porque a posição de neutralidade, ela deixa você na dúvida. Enquanto você tem dúvida, você não prospera. Primeiro que você não tem onde investir, né? Então, é um recado que eu deixo. E, acima de tudo, escolha sempre o caminho da verdade. A verdade, ela sempre prevalecerá. Então, Deus abençoe, faça a escolha certa, ande no caminho certo, busque a Deus sempre para aquilo que você quer a resposta, e se não tiver a resposta, procure sua liderança, que ela lhe orienta. Deus abençoe. Inclusive, eu tenho vários jovens, moças que querem se casar, mas não encontrou ainda o rapaz certo. Se você me procurar, eu lhe dou a dica. E existem rapazes que querem se casar, mas ainda não encontrou a moça certa. Eu lhe dou a dica. Você pode até, quem sabe, né? Então, meus irmãos, recebemos aqui o nosso pastor presidente, queremos aqui agradecer, tá certo? Deus abençoe e até o próximo podcast.